Saravá, bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia, Boa tarde, boa noite. meu nome é Catarina, Meu nome é Joãozinho nós somos do Templo Espírita Cristão do Japão. Japão. Vamos pedir a licença de todos vocês, meus irmãos, e a bênção dos irmãos mais velhos, dos irmãos mais novos, pra gente poder trazer mais uma fonte de conhecimento, né, Catarina? Lembrando sempre que nem eu, nem a Catarina somos donos da verdade. Trazemos um pedacinho, né? Vamos dizer assim, do pão de Cristo. Nós trazemos um pedacinho, uma fatia. E cada um de vocês é responsável pelas outras fatias. Né, Catarina? Então, antes da gente pegar e julgar um pedacinho desse pão, deixa esse pão se formar. E vamos ver o resultado final desse trabalho que todos nós unidos podemos fazer em nome de nosso Jesus Cristo, em nome de toda essa espiritualidade que nos acompanha, certo? Certo. Hoje a gente vai falar do nosso Pai Olokun. Lembrando que esse vídeo já é a terceira parte, então se vocês não assistiram a primeira e a segunda, corre lá nos vídeos anteriores para poder entender toda essa história que a gente está contando, né, Joãozinho? Isso mesmo. Devemos abrir agora os olhos do nosso coração e da nossa alma. Se entregue nessa história e vamos junto. Vamos! Lá entre os dragões, o povo que a gente discutiu no outro vídeo, existia um general dragão, que ele era conhecido como Águia, porque ele era muito inteligente e muito astuto. Na verdade é ainda, né? Isso mesmo. E naquela batalha nos céus que a gente contou, foi ele que liderou o grupo de dragões que não compactuaram com as ordens dadas pelo seu líder, que tinha sido corrompido. E para esse general foi muito difícil tomar essa decisão e agir contra as ordens dadas por ele, porque ele tinha esse líder como seu pai. É mais ou menos como funciona para os Exus. Os Exus têm o pai Exu e é como o pai deles. Da mesma forma, os dragões tinham esse líder como se fosse seu pai. Então, quando esse general viu tudo isso acontecendo e todas essas atitudes erradas que ele começou a ter, ele ficou muito triste. Mas ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava tomar uma atitude. E foi o que ele fez. Muito triste, mas ele fez o que precisava. Agora, vamos continuar lembrando que essa batalha, ela durou cerca de 3 anos. E nesse período, enquanto Beelzebub e todo o seu exército era aprisionado, o general Águia, junto dos dragões que o seguiram, ou seja, seu exército, voltaram para o seu planeta de origem, que por curiosidade é bastante parecido com o planeta de Vênus. Lembrando, né, que o planeta de Vênus era a morada do Exu, né? Lá estariam se preparando para assumirem suas novas ordens. E esse período durou cerca de 300 anos. Uau! Muito tempo, sim. E depois de todo esse tempo se preparando, eles voltaram para a Terra. E o general assumiu a sua nova posição como o líder, o guardião dos abismos do mar. Tarefa essa que era exercida por um exército dos seres Exus antes.
Mas hoje o general Águia é chamado e conhecido como Paiolocum. Trabalha nas profundezas dos oceanos junto do seu exército de dragões, que são considerados como seu braço direito, e junto também do exército de Exus, que já trabalhavam nos abismos do mar e que são considerados como seu braço esquerdo. Interessante, né? Muito interessante. E esse exército dos Exus foi deliberado pelo próprio Pai Exu. Tamanha sua confiança em Paiolocum. Chugou! Muito interessante. Devemos lembrar de fazermos pesquisas mais aprofundadas, tá bom, pessoal? Enquanto isso, né, o antigo líder dos dragões, aquele que foi corrompido, dentro da revolta e da fúria que se encontrava, aí ele armava uma emboscada para o Paiolocum, sabia? Vixe! Para que o Paiolocum retornasse ao orbe da terra e ele fosse aprisionado nos abismos do mar com o seu exército. Só que ele caiu na sua própria armadilha, pois ele não sabia que Paiolocum ia assumir suas tarefas justamente nesses pontos dos abismos. É, mas tinha alguém que sabia. Quem? Beelzebu sabia. Mas Beelzebu não avisou sobre a falha que esse líder estaria cometendo, porque Beelzebu é esperto. Muito inteligente. E sabia que o líder, apesar de ser seu aliado, ainda era perigoso e um risco para ele. Então, ele se aproveitou dessa situação. E quando o líder colocou seu plano em ação, lógico, ele acabou falhando. E todo o seu exército de dragões que o seguia foi aprisionado na sexta camada inferior do orbe. E assim, sem exército e sem retaguarda, esse líder ficou totalmente submisso a Beelzebu. E Beelzebu conseguiu o que queria. Sim, Beelzebu, ele é muito inteligente. Meus irmãos, não se prendam em algumas colocações, em alguns estudos que há sobre Beelzebu na Terra, viu? Existem mistérios e mistérios na sua forma de pensar e na sua existência. Então, vamos com calma, que tudo será aberto e vocês compreenderão mais para frente. Certo, Catarina? Sim. O reino de Paiolocum é 3 vezes maior que o reino do Pai Oxóssi, você sabia? Mas nos 2 reinos, muitos mistérios ainda se encontram. Verdade. Os abismos têm um número muito grande de seres aquáticos, elementais, encantados, que ainda nem se conhecem, que são diferentes dos seres coordenados por Mamãe Iemanjá. Mas algum desses seres vamos reconhecer no Apocalipse. Sim. Isso é muito interessante. Quando se diz que não conhecemos nem os mistérios do Pai Oxóssi, lembrando que é direcionado uma visão das matas para o Pai Oxóssi, certo? Sim. Então vamos dizer, imagina se uma mata virgem e uma mata fechada que não conseguimos adentrar. Quantas e quantos mistérios e quantas coisas existem. Não podemos, afirmar sem ter certeza, não é verdade? Então, é bom a gente sempre deixar um espaço no nosso coração, e no nosso mental, e no nosso racional, esse espaço para que a gente não se surpreenda e não fique como que podemos dizer, formar palavras antes de ter o conhecimento e a sabedoria. Né, Catarina? Agora vamos falar do corpo de Paiolocum. O corpo perispiritual dos seres Exus e dos dragões possui uma resistência muito grande.
E para que Pai Olocum pudesse reinar nos abismos do mar, onde existem muitas criaturas muito perigosas, ele precisaria assumir um corpo físico, mas claro que diferente do corpo físico dos seres humanos. Um corpo muito denso e que pode ser moldado de acordo com a sua conveniência. Legal, né? Muito legal. Mas, de uma forma geral, esse corpo de Pai Olocum é bastante semelhante à imagem do deus grego Poseidon ou também do deus romano Netuno. Nada passa pelo corpo de Pai Olocum. Eu gostaria de fazer um reforço. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que a gente não pode se prender jamais em histórias. Elas existem, têm seus fundamentos e suas raízes na verdade, mas lembrando que o mundo, o planeta Terra, é muito imenso e muito grande, tem cheio de mistérios que podem surgir de todas as formas. Então, antes da gente pegar e afirmar, porque eu sou da religião de Umbanda, que eu vou acreditar em apenas histórias africanas, em Ifás e tãs, que não vai fazer uma somatória satisfatória. Por quê? Em primeiro lugar, a verdade está com todos. Isso já foi falado por nosso eleito, nosso Pai Maior. A verdade não vai vir por um, mas por todos. Todos temos a missão de mostrar algo, de ser algo. Então pense assim. Escute, respeite, mas lembre que algo dentro de você também tem uma vontade imensa de sair, de se completar e de formar algo. Então no final, quando chegar no final de tudo isso, a gente pode ter uma real ideia do que Jesus nos resguardou, do que Jesus nos protegeu, do que Jesus quis, do que Ele idealizou, do que Ele informou e qual era realmente o seu verdadeiro objetivo. Mas até lá, vamos então lembrar de alguns médiuns de outras egrégoras, né? Assim podemos dizer que escreveu o livro que foi levado por alguns espíritos para poder relatar. E olha só que interessante. Eu acho que, se eu não me engano, este tem o livro que é Abismo, ou Abismo. E também acho que vai ser falado um pouquinho na segunda morte do nosso corpo. E se eu não me engano, tem outro livro que conta como é no fundo do mar. Então vamos pegar todos esses 3 livros. Um foi acompanhado por André Luiz e alguns espíritos, outros por outras entidades responsáveis. Mas, resumindo, quando foram adentrar no abismo do mar, se apresentou um ser. E todos, independente, um anjo, quem for, aquela determinada função foi dada ao nosso Pai Olocum. Ele cumpre com muita honra e disciplina. E ele mesmo diz: o que vocês vieram fazer aqui? Então, este anjo adentrou um passo à frente. Com todo respeito, o reverenciou. Meu Senhor,
estamos aqui pela lei maior. Estamos aqui para fazer estudos para que a gente possa passar aos seres da Terra. Assim dito, Pai Olokun aceitou, dizendo e passando suas disciplinas, e os lembrou: não ultrapassem nenhum limite sem antes pedir, sem antes me comunicar. Aqui a lei é implacável, ou seja, estou a comando de Deus, e isso o que eu faço e vou fazer, independente se seja um anjo, um espírito elevado, não importa. Sua responsabilidade e sua lealdade é cumprida com muita disciplina e honra. Ou seja, não é qualquer um que adentra os mistérios do abismo. Chegando lá, meus queridos irmãos, por isso que é dito que não se conhece nem os mistérios do mar e nem das matas de Oxóssi. Então, Pai Olokun é responsável por esses abismos que, entendam, meus irmãos, nós somos muito pequenininhos. Deixamos de lado nossos egos, nossa vaidade e se colocamos em nossos lugares. Basta apenas uma onda para nos jogar areia. E basta apenas uma puxada dessas ondas para nos ceifar a vida. Preste atenção. Quantos pequenininhos somos e não temos consciência disso. Mas esse era o meu recadinho que eu queria colocar. Tem muito estudo e a gente pede de coração para que vocês aprofundem mesmo, né? Esses livros estão já há um bom tempo para que todos possam entender, compreender e abrir os olhos para todo o seu redor. Não se fechem em religiões não, meus irmãos. As informações e os aprendizados vêm de todos os lugares com palavras-chave. Essa é a minha palavra hoje, Catalina. No estudo de Mãe Olokun, a gente falou que toda a força dos oceanos vinha de toda a união de todas as águas. E Pai Olokun fez a mesma coisa. Dentro de uma situação muito difícil para ele uniu seu exército e depois aqui na Terra, ele uniu ainda com o trabalho dos seres Exus, com os seres elementais, seres encantados. E hoje ele trabalha com muita força, com muita firmeza, determinação, dentro dessa união que de pouquinho em pouquinho ele foi conquistando e foi formando. Que esse ensinamento de Mamãe Olokun e que Pai Olokun também nos deixou, a gente possa guardar nos nossos corações. E uma coisa, última coisa, para a gente poder fechar, só uma curiosidade sobre Pai Olokun, é essa postura dele. Ele é como um general mesmo. Sim. Tipo, desses mais firmes que você puder imaginar. Sim. Ele é o sim, sim e não, não. Se ele falar que é não, é não. Se ele falar que sim, é sim. E sem conversa mais. São seres
muito disciplinados, muito compromissados com a tarefa que assumiram. E que todos possam estar abertos a aprender com os seus ensinamentos e assim poder também um dia, quem sabe, servir as suas tarefas, as suas ordens, não é verdade? Como um instrumento também. Acho que é isso, Joãozinho. Tá bom. Agora você falou algo muito, muito, muito importante. Então, muitos de nós ainda tem uma visão muito pequena em relação às entidades, achando que elas são amiguinhas, que elas têm que fazer tudo aquilo que a gente deseja. Esquece que elas estão dentro de uma tarefa, uma responsabilidade muito grande. Seria a mesma coisa você chegar no policial e querer, como que se diz assim, comprá-lo. Não vai ter isso aí, gente. Né, Catarina? Um sopro de Paiolocum pode devastar o mundo inteiro. Então, vamos ser conscientes da força desse ser, dessa divindade. O maior tamanho é a terra ou é a água? É 70% de água e 30% de terra. Então imaginem se vocês deixarem o Paiolocum bravo, né? Não nesse sentido, mas se vir da forma que estamos indo, nós mandando sujeira, não nos reparando, lotando os abismos, vai chegar uma hora que não vai ter como, né, Catarina? Então, mas isso são fatos da vida. Mas nosso pedido é para que podemos, então, se você está escutando, faça seus estudos, faça sua transformação no seu coração e seja uma pessoa melhor a cada dia, né, Catarina? Esse é o meu recadinho. Meus irmãozinhos, com a sua licença e com a bênção de todos vocês, a gente encerra mais um trabalho com muito carinho, com muito amor. Nos perdoe, porque a gente fala o que o nosso coração pede. Então, muitas vezes a gente engasga, né, Catarina? Dá uma paradinha. Mas que vocês sejam caridosos para conosco. Um grande abraço para todos vocês. Que nosso Pai Oxalá abençoe cada um. Que possa encher de amor, muito amor, cada coração, cada lar. Que nosso Pai Oxalá abençoe você, sua família e tudo que te cerca. Um grande abraço, meus irmãos. Saravá, Beijo, fique com Deus. pessoal. Saravá. Saravá. Tchau, tchau. Tchau.